Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Nessa noite aí de terça-feira, né? Vamos aí para mais um vídeo, parte 2, continuação do primeiro, né? E que eu falei, mulher pode ser pastora? Pode sim, pode ser pastora sim, né? Então dei aí no primeiro vídeo eu dei alguns capítulos, livros, capítulos e versículos de referência. Então só para você meditar nessa palavra, começa pelo livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 34 e 35, aí vai para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, aí tu vai para Levítico, vai por vez, Levíticos, capítulo 20, versículos 10, 11 e 12, e por último, Evangelista João, livro de João, capítulo 8, versículos 3, 4 e 5. Então vai por ordem, nessa ordem que eu acabei de falar. Então tá lá no primeiro vídeo, vamos para a parte 2 aí, mas antes de falar aqui, pedir para você me seguir, compartilhar e principalmente aí, né, curtir esse vídeo. Então vamos aí para a parte 2. Você já ouviu falar da diáspora? O que é a diáspora? 70 anos depois da morte de Jesus, né, houve um massacre dos romanos em Jerusalém. Muitos romanos morreram, outros foram dispersados pela face da terra. Né? Diásporas são dispersação dos judeus em torno do mundo, mais para o Ocidente, a Europa e alguns países do Oriente também. Então, quando os judeus cristãos eles foram dispersados de Jerusalém, chamado diáspora, o evangelho tinha que continuar, porque os apóstolos morreram. Né? Os apóstolos morreram, só que Deus ele entrou com a providência, entrou com a providência dele, e iniciou-se a diáspora. A diáspora, né, era pregado o evangelho de Jesus através de pessoas comuns. Através de pessoas comuns, pastores de ovelha ali, né, tipo, que estavam no campo ali quando Jesus nasceu, padeiro, confeiteiro, açougueiro, pessoas comuns, tipo eu, você. Então, nesse meio tinha homens, né, com certeza, e mulheres também. Então tinha famílias que espalharam o evangelho em torno do mundo e chegaram até nós nos dias de hoje. E muitos naquele tempo morreram pelo evangelho, foram jogados aos leões, foram amarrados em postes e jogaram um líquido neles e foram queimados. Foram cortadas as cabeças de muitos evangélicos, muitas pessoas do evangelho que pregavam o evangelho naquele tempo. Então eram homens e mulheres. Não era só homens, não era, talvez até crianças, jovens, adultos também. Então mulher pode ser pastora? Pode sim. Então, primeiro começa aí no primeiro vídeo, segundo as referências que eu passei. Livro de Levítico, Coríntios, João, Timóteo, Levítico capítulo 11. E depois a diáspora. Estude mais sobre a diáspora, 70 anos depois de Cristo, que o evangelho foi espalhado através de judeus cristãos. Esses judeus cristãos haviam homens e mulheres que vieram para o Ocidente e começaram a espalhar o evangelho. Homens e mulheres. Então mulheres podem ser pastoras, pode. Mas tem um porém. Presta bem atenção. Desde quando o seu marido também seja pastor? Isso mesmo. Porque olha só, vamos dentro da palavra, dentro da Bíblia aqui, né? Dentro da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Bispo, né? Então na igreja tem o presbítero, tem os diáconos, tem os missionários, tem o pastor. Continuando, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 agora. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe de ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Agora presta atenção. Versículo 4, presta atenção no versículo 4, 1 Timóteo capítulo 3. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, versículo 5 agora, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não. Né? Então, a mulher pode ser pastora? Pode, desde quando seu marido também seja pastor. Esse é o porém.
Agora, se a mulher for pastor e seu marido diácono, peraí, tá, a gente encontra a palavra de Deus totalmente errado. Eu não sou contra, eu sou a favor que a mulher seja pastora. Muitas mulheres são usadas por Deus. Deus toma a mulher ali em espírito, em verdade, né? Em revelações, em visões. E as mulheres são usadas mesmo por Deus. Mas elas podem ser pastoras? Podem sim, desde quando seu marido seja pastor. Está dentro da palavra aqui. Agora, continuando aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha só, versículo 12 diz assim: diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governem bem os seus próprios filhos e sua própria casa. Diáconos, repetindo, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 12. Diz assim: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Né? Então isso aqui serve para todo cargo que tem dentro da igreja, né? Inclusive de pastor, porque eu estou falando aqui, a questão é sobre pastora. Então a mulher pode ser pastora? Pode, porque antigamente, né, a mulher também ajudava a espalhar o evangelho, né? E o que acontece? A mulher pode ser pastora desde quando seu marido seja um pastor também. A mulher pode ser diaconisa desde quando seu marido seja um diácono. Não a mulher na igreja pastor e seu marido diácono em casa. Esse diácono em casa, quem governa? É ele, né, o chefe da casa, o marido, mas na igreja é ela. Peraí, tá errado isso aí. Tá errado. Ela pode ser diaconisa e ele diácono. Ela pode ser pastora e ele pastor. Ela pode ser missionária e ele presbítero. É assim que funciona. Se a mulher for pastora e o marido diácono, está vindo de encontro à palavra, porque quem governa a casa é ele, não é ela. E ela governa a igreja e ele não. E ela tem uma autoridade na igreja e ele não, fica sujeito a ela. Então a mulher pode ser pastora sim, porém, desde quando seu marido exerça uma função igual, né? Então esse aí é o vídeo de hoje. Me segue aí para a parte 3, tem a parte 3 ainda, gente, né? Segue aqui, ó, toca no coraçãozinho, me segue, curte e compartilha, principalmente compartilha esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E outra coisa, para alcançar líderes de igreja que são contra as mulheres serem pastoras. E isso está errado. E eu volto a repetir, a Bíblia ela foi escrita num tempo antigo, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel era judeu, então Paulo aprendeu muitas coisas com os judeus. Tradições e costumes judaicos estão dentro da Bíblia. E Paulo fala sobre o beijo, sobre o véu e sobre o pão, sobre o pão também. Mas o Paulo não fala que o pão tem que ser fermentado não. Mas sobre o beijo e o véu, Paulo fala. Mas só que ele foi criado num tempo e num país no Oriente Médio, onde é uma cultura muito diferente da nossa nos dias de hoje. Amém? Então fica aí a mesma coisa, Timóteo. Então quando se escreve essas cartas aqui, elas foram escritas lá no Oriente Médio, onde há muitos países machistas nos dias de hoje, até nos dias de hoje. Fica aí, um amém para todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe nesse dia aí, amém? Então me segue aí para o próximo vídeo, que Deus nos abençoe a todos.